Coluna Mover, com Melissa Tamaciro. E hoje, dia 18 de junho, é o dia da imigração japonesa. Já são mais de 110 anos desde a chegada do navio ao Porto de Santos. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a nossa colunista Melissa Tamaciro. Mel, muito bom dia. Bom dia Ingrid, bom dia ouvintes. Hoje é dia de celebração aqui na comunidade japonesa. A comunidade é mais tímida, né? A gente sabe que nós, japoneses, talvez eu tô aí um pouco em recorte nessa fala que eu vou fazer, mas os japoneses são mais tímidos, são mais reservados, eu nem tanto, mas hoje é dia da gente soltar fogos, viu, Ingrid? Porque essa data, pra gente, ela é uma comemoração para a colônia, mas, sobretudo, é uma comemoração muito sobre o que significa o Brasil e o acolhimento que essa terra tropicalense faz, né? Com todas as comunidades. O Brasil é feito de comunidades. Campo Grande, mais ainda, porque a gente tem aqui os japoneses, os libaneses, os portugueses. Enfim, a gente é uma grande coxa de retalho e é por isso que a gente consegue fazer esse mix de inteligência tão forte e de sabedoria tão forte, de respeito tão forte pelas pessoas, né? Sim, exatamente. Eu tô feliz da vida falando disso hoje. São 113 anos da chegada do navio Kasatomaru aqui no Brasil, que trouxe 793 japoneses. Foram 793 japa para hoje. A gente ser talvez a primeira ou a segunda maior colônia dentro desse país, sabia, Ingrid? Uau, Mel. A gente tem uma relevância bem considerável mesmo, né? A gente chama essa força toda, essa força cultural, na verdade, de um grande impulsionamento do que nos transformamos hoje como brasileiros, né? Então, lá atrás vieram esses trabalhadores para entrar nas fazendas, enfim, foi um choque cultural imenso, mas a gente veio fazendo uma integração lá nos anos 60, né? Apesar de isso ter 113 anos, foi lá nos anos 60 que começou a ter essa mescla entre famílias japonesas e brasileiras, porque antes era tudo muito fechadinho. Depois, anos 70, a colônia japonesa no Brasil passou a ser citada na literatura aí, nas escolas, então acabaram acontecendo as primeiras obras literárias Nikkeis, que são de descendentes, né, sendo assinadas por descendentes mesmo. E nos anos 90, Ingrid, eu acho que você não vai lembrar disso, mas eu lembro perfeitamente porque metade ou mais da minha família participou desse movimento. A gente teve o fenômeno Dekaseg aqui, que eram os nossos descendentes voltando, indo lá para o Japão para trabalhar e voltar para cá, né? Mas fora essa repescagem toda, eu estou fazendo só uma introdução, eu vou correr para cair o que significa o Mato Grosso do Sul e a colônia japonesa junto, porque a gente foi uma força esportiva fenomenal. Muitos não sabem, mas os nossos japoneses daqui tiveram presenças nas Olimpíadas. A gente até tem o senhor Tetsu Taira, que é um dos últimos, eu acredito, ainda vivos, que participaram de Olimpíadas e está aqui vivo, lúcido, cheio de coisas para contar para gente. E a gente teve também a primeira pessoa a hastear uma bandeira sul-mato-grossense na divisão do estado, foi o senhor Tokuei Nakao. Então, a gente tem uma força mesmo como comunidade, como relevância de liderança aqui dentro do estado, como relevância econômica também, Ingrid. Só que como somos mais tímidos, como a comunidade é mais tímida, pouco se vê falando de toda essa contribuição e a força em percentual que a nossa comunidade tem aqui na nossa região. Só em Campo Grande, eu acredito que a gente já bateu mais ou menos uma colônia de 20 mil pessoas, 20 mil Nikkeis aqui, né? Tem aquela brincadeira de Nikkei e sei, não sei, porque a gente nunca sabe essas divisões, né? Mas a verdade é que a nossa mistura ainda é muito forte, porque onde você vê uma mistura de japonês, você vai ver esse olhinho rachadinho nosso. Então, a gente tem firme aqui as nossas raízes, nosso DNA. E para a indústria criativa, a gente tem grandes nomes. Nas artes plásticas, Neide Ono, Mauri Yanase, a Áurea Katsuren, que é uma grande artista, uma grande restauradora, restaurou as obras da Lídia Baiz, grandes obras da Lídia Baiz e grandes obras de mestres do século XVII.
Na fotografia a gente tem Roberto Iga, na música a gente tem o Ivan Miyazato, que é filho de feirante, tem aí mais de 25 anos de história na música. E eu vou dizer que o Ivan, como um belo de um japonês, foi um grande contribuidor para o sertanejo universitário, porque hoje ele é um dos maiores nomes da produção musical do sertanejo. Produziu João Bosco e Vinícius, Luan Santana, Fernando de Sorocaba, enfim, uma porrada de gente. Para eu fechar aqui esses nomes e também correr, que eu sei que o tempo está passando aí da coluna, poucos sabem, mas Tami Lee, que é uma menina nascida aqui, super jovem, tem recém-completado 40 anos de idade, é hoje um dos maiores nomes dentro da tecnologia. Ela é criadora do aplicativo Mob, de mobilidade urbana, captou recentemente 15 milhões de reais com 4 investidores anjo. Essa menina que deu um grande pontapé, foi executiva da Gol e liderou a Smiles, é daqui de Campo Grande essa menina e quase ninguém sabe. E na literatura a gente tem Lijo Izumi com o livro Felicidade na Prática, e a minha xará Melissa Oshiro, que recentemente lançou o livro Mulheres Proibidas, enfim. Que a gente já conversou com ela aqui, inclusive. Eu sei, que linda, obrigada aí pelo espaço de vocês. Eu vou deixando o meu beijo, o meu super beijo instalado de arigatô pelo ouvinte, de arigatô por essa terra que me trouxe até aqui, se não fossem os meus imigrantes, se não fossem aqueles corajosos que vieram os primeiros aí do Caçatumaru, eu não estaria aqui, Mel Tamaciro, não estaria na CBN hoje, falando do Dia da Imigração Japonesa. Arigatô aí para vocês. Com certeza, Mel, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Só uma curiosidade, antes que o Anderson corte para o repórter CBN, que ele já está me fuzilando aqui, mas que durante a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, quando tem as 2 bombas, né, em Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rende, alguns sobreviventes vieram para o Brasil. E aqui no Brasil eles conseguiram se estruturar para conseguir um benefício, de alguma forma, para ajudar eles depois de tudo que eles passaram, de toda essa tragédia. Então, eles se organizaram aqui no Brasil e conseguiram esse apoio do governo do Japão depois de muita luta. Então, eles são o livro que eu li sobre esse tema, agora eu não me recordo exatamente o nome, mas que eles agradecem muito pela oportunidade do Brasil em poder recomeçar a história. E tudo isso pelos nossos tratados de amizade, né, Ingrid? Exato. Foram tratados formais que permitiram com que, na época, no Japão, né, considerando tudo isso, considerando a guerra, considerando a explosão demográfica também do país, a gente pudesse ter novas perspectivas de vida, né, uma nova Exato. Terra para chamar de nossa. Exato. Então isso é muito lindo, é muito emocionante para mim, e é muito lindo também que a imprensa reconheça isso, né? Porque é toda parte da nossa história, não só de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas do Brasil mesmo. Com certeza, Mel. Obrigada novamente, um ótimo final de semana para você. Obrigada, beijo instalado aí para vocês.